Olá, sejam bem-vindos. Estamos hoje com mais uma live maravilhosa sobre a justiça sensorial, aguardando o pessoal chegar. Hoje vamos conversar com Vandra, terapeuta. Hoje faremos uma oficina sensorial online, né? É uma demonstração, né? Como seria uma oficina numa câmara de mediação, extrajudicial, ou quem sabe um dia também, né? Judicial, quem sabe, online, né? É possível transmutar as emoções online? Sim, é possível, né? E hoje nós vamos conversar com Vandra, que ela é terapeuta, já realiza essas oficinas sensoriais através de estimulações, né, dos 5 sentidos, tirando o indivíduo, né, de uma zona, de certa forma, negativa e levando para uma zona mais positiva, né, com a vibração mais positiva, para que consiga, de certa forma, durante o momento da mediação, resolver, né, seus conflitos de uma forma com mais possibilidades para encontrar saídas saudáveis. Vandra, seja bem-vinda, que prazer você aqui, que honra, que honra. Já vou solicitar a entrada aqui de Vandra. Como é que tu solicita aqui? Vandra já está entrando. Vamos bater um bate-papo legal. Olá, olá, boa noite. Que prazer. Eu que agradeço. Imagina, a honra toda é minha. Uau! Uau mesmo. E Marcelo, né, que foi que eu encontrei você no Instagram, realizando uma oficina sensorial online com o Marcelo, parceirão, por sinal. Hoje eu devo chamar a Wanda para poder fazermos uma oficina aqui online para o pessoal ver como é que se faz essas oficinas na justiça sensorial, que é um movimento, né, que eu tenho feito eu sou mediadora judicial, né, para trabalharmos juntos, né, os mediadores com os terapeutas integrativos, né, que vai Deu ser uma travadinha. Deu uma travada e voltou. E vai ser uma parceria maravilhosa, termos terapeutas trabalhando com os mediadores, que até então uma mediação é feita apenas com mediadores, né? E o terapeuta integrativo, eu sou fã, super fã, porque a terapia integrativa ela é muito rápida, né? Os efeitos são imediatos. E são mais de 400 terapias integrativas, mas no nosso projeto nós trabalhamos mais as terapias voltadas aos 5 sentidos, que são aqueles que trazem o indivíduo para o aqui e o agora, para a atenção plena. Essa que é a ideia. Então, assim, as terapias holísticas não contemplam no projeto, porque o direito holístico, ele trabalha com essas questões espirituais, mesas radiônicas, enfim, reiki, mas na justiça sensorial nós trabalhamos só com os 5 sentidos, que é a nossa comunicação primária, né? Um bebê, ele se comunica com os 5 sentidos, então é como se fosse uma regressão para nos comunicarmos bem, porque um bebê se comunica super bem sem a oralidade, né? Só com os 5 sentidos. Então, a ideia é essa, é travarmos um pouco a oralidade e levarmos para o campo de um bebê, o nosso bebê que está aqui escondido, para nos comunicarmos. Então, a expansão mais do emocional, né? Então, eu vou só dar a palavra para você se apresentar para o pessoal. E já sou só super fã. Esse Instagram é maravilhoso, né? Nos conecta com várias pessoas na mesma vibração. A palavra é sua. Gratidão, Sheila. Nossa, eu fiquei muito lisonjeada com o seu convite. Quando você me falou, né, o que era o seu projeto, eu fiz uau, né? Que coisa incrível, que coisa grandiosa. Você falou do Marcelo. O Marcelo foi um grande presente na minha vida e esse ano. Eu não o conhecia também, eu conheci através da Egrégora de Cura e fiquei encantada com o trabalho dele e com ele, né?
E nós somos aqui de Florianópolis também, né? Então, assim, foi incrível, foi um presente mesmo de ter ganho um amigo, né? E aí, quando eu vi o seu trabalho, eu falei, nossa, já topei, né? Comprei a ideia aí, tem tudo a ver com o que eu já faço. E eu vi você falando sobre o bebê, sobre o aprendizado sensorial, né? E sobre essa comunicação sensorial. Quero falar um pouquinho da minha história e da minha trajetória aqui para me apresentar, para quem não conhece. Então, eu sou Wandra Chouze, eu sou pedagoga de formação, trabalhei durante mais de 15 anos com educação infantil, então essa linguagem aí eu domino muito bem. Total. Totalmente, né? Bom, sua área. Total, domino demais essa comunicação não verbal, né? E aí eu fui para todos os setores de escola, né? Desde de auxiliar de classe, professora titular, eu fui auxiliar de coordenação, fui coordenadora de projetos e coordenadora geral de uma escola. Só em uma escola eu fiquei durante 10 anos. Então, eu passei aí por vários setores, né? Me especializei em algumas áreas e essa linguagem das imagens, essa linguagem não verbal é realmente o meu carro-chefe aí, né? Com que eu trabalho. E aí eu fiz também algumas especializações aí, tanto na área da pedagogia quanto nas terapias, e fiz a pedagogia sistêmica, que me trouxe uma base muito grande. Incrível. Também fiz algumas oficinas aí das terapias integrativas, né? Eu fiz danças circulares, que também é incrível para a gente trabalhar o corpo, né? A atenção plena, porque a dança circular é uma coisa que você fechar o olho já era, você já se perdeu no passo. Então, você tem que estar ali presente, né? E também no mindfulness, né? Que foi uma coisa, é uma das ferramentas, inclusive, que eu usei para mim. Quando eu tinha crises de ansiedade, cheguei a ter crises de pânico, era o que me tirava das crises, né? Voltar para a atenção plena. E aí, agora, já desde o ano passado, eu já vinha fazendo um caminho paralelo aí como terapeuta e como pedagoga, e neste ano aí de pandemia, de 2020, eu realmente fiz a minha opção de vida, né? Saí da escola, depois de 10 anos da mesma escola, fiz o meu encerramento de ciclo, e hoje trabalho exclusivamente com terapias, né? Processos terapêuticos, que aí entra toda essa questão aí, entra também os holísticos, mas entra também essa parte, nos processos, entra muito essa questão da atenção plena, do aqui e agora, de você vivenciar este presente e começar a resolução dos seus desafios a partir das suas emoções. Então, o acolhimento e a alfabetização emocional é o que norteia aí o meu trabalho. Então, é isso. E a ideia é basicamente esse, que a questão sensorial, quando você traz o indivíduo, depois ele vai ter a descoberta dele, você entende? Uhum. Aí ele vai fazer o caminho que quiser, a área holística, cada um segue o seu momento, mas como você abordou, o aprendizado emocional é através dos 5 sentidos, sabe? E o indivíduo que ele vai para um conflito é porque ele não está com aprendizado emocional. Sabe? A maioria das pessoas que estão em conflito, a maioria dos conflitos é a criança que está assumindo, né? É aquela criança que ainda não sabe nomear o que ela está sentindo e não sabe o que fazer, né? Ela não tem ferramentas. E aí, quando a gente traz para a atenção plena, através dos 5 sentidos, e eu sempre falo isso é muito importante, isso é um caminho que eu já fazia lá na educação infantil, e que eu acho que deveria ser obrigatório em todas as escolas, ainda bem que já começou a ter essa abertura, que é a educação socioemocional, né? Que é você realmente alfabetizar as crianças, não apenas no mundo letrado, mas nas emoções. E aí a gente vem fazendo agora um caminho contrário, que é alfabetizar adultos, né? Porque nós, a nossa geração, não teve acesso a isso, né? Nós estamos tendo acesso a isso. Então, às vezes, quando a gente fala, a pessoa às vezes está num conflito e ela não sabe identificar qual é a emoção que está causando esse conflito. E às vezes é uma coisa muito básica. É algo que basta você olhar lá para trás, para sua infância, e falar, uau, mas eu tive isso, né? Isso era isso. Porque às vezes as pessoas não sabem dar nome àquela emoção. Então você fala, mostra através até da visualização criativa, olha, isso é isso aqui.
Você tá vendo como você já vivenciou isso na sua vida? E aí pronto. Uau, eu já tenho essa ferramenta, então agora eu consigo resolver isso. Isso, e também vale ressaltar que aqui não é um julgamento, aquele que está em conflito, ele não está gerindo o emocional. Não, eu mesma, você, qualquer um de nós, se nós não nos policiarmos, isso é um constante, é um hábito diário. Nós caímos na criança, né? Isso Exatamente. é diário isso. Ninguém está curado, ninguém. Então, isso aí não é aquele que está em conflito. Eu posso cair rapidamente no conflito se eu não me policiar. Se alguém me provocar, eu receber E aquela não apenas provocação e entrar conflito, no né? conflito. Hã? E não apenas conflito, às vezes até a gente não entender essa pirâmide emocional, né? Que é eu quero, eu posso, eu preciso, né? Muitas vezes a gente cai aí, até mesmo no consumismo. Eu posso até dar um exemplo meu hoje, foi até meio divertido. Eu saí para almoçar fora, coisa que eu raramente faço, e eu, quando me vi, estava na sorveteria comendo um baita de sorvete com brownie, e, né, pedi um cafezinho, o adulto toma café, mas a criança pediu um sorvete com brownie. E eu sei que aquilo não me faria bem, né? Era demais para mim, mas a minha criança tomou a frente ali. Depois eu dei risada, eu disse, olha aí o que acontece quando a criança sai de Isso. casa, né? Mas é isso mesmo. E a função do terapeuta na justiça sensorial é basicamente só assim, auxiliar, entende? Porque assim, nosso controle, a autorregulação cabe a cada indivíduo. A autorregulação é um trabalho diário. Eu acordar e eu me autorregular, eu sentir como eu estou e o que eu preciso fazer para eu me autorregular e manter aquela vibração positiva. Mas quando eu perco esse controle, e eu posso perder a qualquer momento, qualquer um pode perder a qualquer momento, são fases, às vezes, da vida, ninguém está imune a isso. Então, a ideia é justamente auxiliar, contribuir, e principalmente quem está no processo de divórcio, ou conflitos empresariais, partilha de bens, porque são várias pessoas envolvidas naquelas emoções, são vários sentimentos ali, sabe? Assim, hoje eu posso estar muito bem, mas de repente surge uma partilha de bens, aquilo vai mexer tanto comigo, sabe? Porque não é o bem que dá, divide bem de uma parte de cada um. Não, isso é tão simples resolver, você entende? Uma partilha de bens. Matematicamente, sim. Não Emocionalmente, não, né? Emocionalmente, às vezes, a matemática não fecha. Não fecha. Às vezes o indivíduo, eu mesma, assim, minha mãe faleceu tem 1 ano e eu nem peguei a minha parte da minha herança. Porque para mim é melhor não pegar, porque vai doer mais em mim. Então, eu mesma disse, o que minha mãe deixou, deixa aí sem entender. Quem precisar pode morar aí no imóvel, mas eu não quero a minha parte, que para mim vender vai me doer. Você entende que não ver, ali seria o meu luto. Então, eu prefiro não vender e deixar lá. Quem precisar, o irmão que precisar, vai morando aí. Então, meu imóvel não Isso que você falou é perfeito. Isso acontece muito. Eu vejo muito isso nos meus processos terapêuticos com os clientes que eu atendo, né? Então, muitas vezes, quando a pessoa ela vem com um processo de divórcio, né, que é o que você citou aí, o divórcio, ele também envolve um luto, né? Porque quando você divorcia de uma pessoa, você não está só se divorciando da pessoa, você está se divorciando da família dela, dos domingos almoço em família, dos amigos que vocês fizeram juntos, dos lugares que vocês frequentavam, da casa que vocês moravam. Eu chego a me arrepiar, porque realmente é muito forte, né? São vários lutos em um só, né? A mesma coisa quando você passa por um processo, que nem você citou aí, né? Uma partilha de bens. Além de ter essas questões aí, que é uma criancinha, às vezes, que está lá dentro e fica brigando com o irmão, achando que o irmão ganhou mais, ou que ganhou menos, porque né? Eu mereço mais porque eu sou mais, ou, né? Enfim, eu estou ganhando menos porque eu sou menos. Além de ter essa criança conflituosa dentro da pessoa que ela não sabe, não tem noção, é totalmente inconsciente isso, não é um processo consciente, né? Além disso, ainda tem essa questão de olhar para esse luto, né? Da perda de uma mãe, de um pai, é terrível, é reviver esse luto, né? Isso, exato. E cada um vai visualizar de uma forma. Aí algumas pessoas dizem, Sheila, mas
vai pegar a sua parte, dinheiro é sempre bom. Eu disse, não, mas emocionalmente, para mim, prefiro não ter. Você entende assim? Porque quando eu quiser Uhum, sentir a energia da mãe, aí eu posso cheirar e estar lá. Pronto. Então, fica muito mais fácil eu lidar. Então, como é interessante a questão da subjetividade, como cada uhum, indivíduo uhum, lida o fato. Porque no processo jurídico é muito simples, vai no contexto matemático, porque um juiz ele vai ter que resolver um conflito. Se o indivíduo não resolve o seu conflito, ele pede para alguém resolver. Então, um exemplo uhum, prático, no meu, eu resolvi, eu não preciso do juiz, porque cada indivíduo tem autonomia, todo mundo tem autonomia para resolver os seus conflitos. Não precisamos levar tudo para o judiciário. Então, nesse uhum, exemplo prático, eu resolvi o meu conflito. Preciso de juiz, não preciso de ninguém, advogado, ninguém resolve a minha vida. Eu sei o que é que dói em mim. Pronto, é isso que é bom para mim. Agora, quando tem alguém que não está conseguindo, sabe, cuidar disso, então aí ele vai para o judiciário. E às vezes o juiz, ele toma uma decisão porque ele tem que tomar a decisão, porque o indivíduo pediu para ele tomar a decisão. Então, uhum, ele tem que tomar e seguir para a ordem. Mas, às vezes, não atende o emocional das partes. Então, na mediação, é uma oportunidade que as partes têm, antes de uma sentença judicial, conversar com um mediador que já tem as técnicas, para que essas partes vejam se eles conseguem, ali naquele momento, encontrar possibilidades para que o coração fique mais calmo. E aí eu uhum. pensei, puxa, nada melhor do que um terapeuta integrativo junto com o mediador, porque nós recebemos aquela carga muito pesada, vem tudo aqui em cima, entende? Então você tem que gerenciar com as técnicas que são muito boas, mas se você tem um terapeuta integrativo conduzindo uma oficina assessorial, você já reduz um pouco aquela emoção que está naquele momento. E depois a preocupação não é só antes da mediação, depois ele busca esse mesmo terapeuta ou outro que ele queira para cuidar de suas emoções, sabe? Para auxiliar, depois ele vai se libertando. Mas as terapias integrativas são maravilhosas, são rápidas, né? Eu sou É apaixonada, são interessante incríveis. isso. Isso que você falou é interessante e muito forte, né? Se a gente for para pensar como isso é complexo. Porque imagina você coloca na mão do outro, que é um juiz, né? A resolução da sua vida. É. Isso é muito pesado para quem está recebendo, né? É como se você responsabilizasse o outro pela sua própria vida. Eu sempre gosto muito de falar isso, né? Você está ou não dando o seu poder ao outro. Então, é como se você estivesse dando a um juiz o seu poder de escolha e de decisão, né? Claro, eu gosto muito de diferenciar o que é um desafio e o que é um problema na vida da pessoa, né? Muitas vezes, a gente realmente não dá conta, né? Que aquilo que a gente não tem ferramenta para resolver se torna realmente um problema. Aquilo que a gente tem ferramenta para resolver é um desafio. Então, esse desafio eu consigo enfrentar com um mediador, né, com um apoio emocional, com um terapeuta. Agora, realmente existem questões que já não está mais dentro daquilo que eu controlo, que eu tenho ferramentas para lidar, e aí é um problema que depende de outros, né, ou até mesmo não tem uma solução. Mas, enfim, é sempre a gente poder, quando a gente consegue diferenciar isso, nem você diz, para mim não é problema nenhum deixar aquilo lá. Eu estou consciente que eu não Isso, consigo olhar para esta dor. E para isso, mim está tudo bem, né? isso, um Estou ponto. resolvida com relação. Pode ser que no futuro eu precise olhar para isso, eu vou buscar ajuda para olhar. Por enquanto, eu estou confortável assim. Agora, Isso. quando você realmente não consegue lidar, é que aí entra os mediadores, os terapeutas, né, e tudo mais. Isso, isso. E assim, o judiciário veio com a lei 13.140, que é a lei da mediação foi de 2015, que está nesse movimento maravilhoso, que é justamente levar para as partes essa possibilidade de cada um buscar. Primeiro, antes do juiz emitir uma sentença, é obrigatório agora passar pelo mediador, é obrigatório. Então, tem esse processo, o mediador ele Sensacional. vai aplicar as técnicas, olha que lindo. Então, e assim, eu não sou advogada, eu sou economista e fiz doutorado aí em Floripa, engenharia de produção. Sensacional.
Você né? vê E que a aí, integração, ela já vem, você já traz da integração dentro de você, né, Sheila? isso Você já é uma pessoa que integrou as áreas da sua vida aí para fazer o que você faz, né? Isso já é sensacional. é muito bacana. E assim, e a engenharia de produção, ela é bacana porque ela cria modelos, né? Nós criamos modelos e depois nós fazemos comparação com a questão numérica mesmo, sabe? De eficiência. Então, essa é a ideia desse modelo. Depois provarmos, eu já escrevi um livro chamado Índice da Justiça Sensorial, que é um índice que depois nós vamos monitorando o resultado desse método. Uhum. Então, assim, está muito bacana. E eu vi e muitas pessoas perguntam, Sheila, como é isso na prática? Que eu sou muito da prática, né? Como que são essas oficinas online? Porque a ideia é que essas oficinas, no início, ocorressem presencialmente. Eu quero estímulo à massoterapia com o tato, né? O olfato com a aromaterapia, músicos ter musicoterapia para audição e ter um coffee break para estimular o paladar. E aí agora eu pensei, pô, quem sabe até um acarajé, né? Com o acarajé ele integra mais ainda, Adoro! principalmente aqui no contexto baiano. Só em ver o acarajé numa mesa de mediação, pronto, já muda a frequência. É Adoro! porque Eu já ia querer uma acarajé, eu já ia querer resolver, mas resolve aí que eu vou comer. e é incrível. E eu fiz um teste, que tudo meu na base da pesquisa. Eu postei uma torta, o pessoal ficou feliz. Depois, quando eu vi acarajé, a emoção melhorou, houve um aumento. Então, você vê cada comida, cada degustação ele tem uma vibração diferenciada. Enfim, mas depois eu faço uma live sobre isso, sobre o acarajé com mediação. Outra história. Mas tudo isso vai Demais. ser no presencial. Mas aí veio a pandemia e a maioria agora das mediações serão online. Aí eu botei a mão na cabeça, pronto, acabou o projeto. Porque eu disse, pô, como é que eu faço essas oficinas online? E aí quebramos o paradigma, já testamos, e eu venho pesquisando, analisando em algumas lives, e na sua encontrei você, naquela live com o Marcelo, realizando aquela oficina do girassol. Eu disse, nossa, que gostoso. Ali eu viajei, fui longe, nossa, que gostoso. A visualização criativa. Uhum. É. Então, É. a ideia é realizarmos oficinas sensoriais online com os terapeutas. Aí eles depositam direto na sua conta os seus Uhum. honorários. E aí, 2 dias depois, faremos as mediações, porque precisa de um tempo para absorver, porque mexe. Mexe. Mexe muito. Mexe. Mexe bastante, mexe demais. E aí, assim, né? Por que que isso acontece? Eu vou falar um pouco agora, então, sobre o que é isso, né? O que é essa Sim, tal de visualização criativa aí? Eu até fiz uma colinha aqui, porque quando tem essas é, coisas mais é. científicas aí, a gente Isso. precisa, né? Então, a gente trabalha aqui, na verdade, a gente vai trabalhar com emoções e com memórias, tá? Memórias afetivas. Então, eu vou dar um exemplo muito clássico aqui, que é o seguinte: quando você se conecta, por exemplo, com uma memória mais traumática, né? Tem gente, por exemplo, que deixa de comer determinado alimento ou deixa de ouvir determinada música porque aquilo traz uma memória muito pesada para a sua É. vida, porque em algumas circunstâncias sofreu algum trauma, né? Ou teve uma perda, enfim. E você falou uma coisa no início, que você disse assim, deixa lá a casa da minha mãe que tem o cheirinho dela, né? Isso. E a Ó, mesma o e olfato com a sensorial. visualização criativa, você não precisa nem ir na casa da sua mãe para você Isso. acessar o cheirinho Eu dela. já chego lá, Por aqui quê? de onde eu estou. Porque o teu cérebro, o nosso cérebro, ele não distingue realidade de imaginação. Para ele, quando você visualiza algo e traz todo o sensorial, que são os 5 sentidos, né? Eu colocaria sexto aí, porque é a nossa intuição, nosso poder de Isso. captação energética, né? Quando a gente utiliza todos os nossos sentidos psíquicos, emocionais e físicos, a gente consegue tornar isso uma realidade, e uma realidade tão grande que você realmente vivencia aquilo na prática e até mesmo cocria isso como uma nova realidade para você. E é Isso incrível, já é viu? E provado. é incrível. E olha, É. Wanda, e muitas pessoas, isso aí é fácil para você, porque você trabalha já com isso, sua fala é muito boa, mas
tem aqueles que não trabalham, que não conhecem, sabe? E quem está no conflito geralmente não conhece e não pratica. Então, esse que é o objetivo, o terapeuta contribuir e começar a mostrar, olha, Uhum. isso existe. E funciona, isso existe e Funciona. funciona, né? É empírico, você vai sentir, porque não tem como, né? E é incrível mesmo, assim, e funciona no online, É. funciona muito porque o cérebro é incrível. Então, assim, então tem isso, né? Quando a gente se conecta com uma emoção mais de baixa frequência, uma mais negativa, digamos assim, né? Uma tristeza, uma perda, você pode ver que o seu corpo inteiro vai falar com aquilo. Ele vai dialogar, né, com aquela emoção. Então, tem pessoas que começam a sentir tontura, náusea. Eu, por exemplo, se eu lembrar de algum acidente físico que eu sofri, né? Geralmente, quando eu lembro disso, quando eu quero trazer essa memória, eu penso numa cirurgia que eu fiz. E se eu pensar mesmo, lembrar com detalhes daquela cirurgia, eu começo a me dar uma agonia tão profunda que eu chego a sentir a dor que eu senti. É. Incrível, né? Tem, inclusive, aquele tal membro fantasma, né? Que isso tá aí na ciência, né? Pessoa amputa e continua sentindo tudo. Então, é mais ou menos por aí, tá? É mais ou menos por aí. É como se fosse um membro fantasma dentro das emoções. Então, você se conecta através de algum gatilho, né? Que a gente chama aí de memórias flutuantes, que estão no nosso subconsciente, e você se lembra daquela emoção negativa, daquela cena, escutou uma música, nossa, essa música me lembrou aquilo lá. Aí pronto, entra naquele estado de tristeza, de saudade, também às vezes de raiva, né? Vem essas emoções primárias aí à tona. Então, quanto mais você conhece as suas emoções, melhor fica para você lidar com essas memórias e esses gatilhos. Você não entra mais num estado, por exemplo, de ansiedade, né? Ter uma crise de ansiedade, por aí. E, da mesma maneira, você pode fazer isso com as emoções positivas, treinando isso. Então, quanto mais memórias positivas você trouxer para o seu subconsciente, melhor se dá essas conexões. Então, ao invés de você, já de cara, se conectar com uma memória ruim, você se conecta com algo mais positivo. Vamos lá para uma mediação de conflito, para ficar mais claro, tá? Vamos supor que uma criança vivenciou uma separação dos pais, tá? E nessa separação, essa criança viu violência doméstica, enfim, passou por tudo isso. E ela viu aquele sofrimento profundo daquela mãe, né? Passou por toda essa questão traumática. E aí, quando ela precisa resolver um conflito, é com essa memória que ela vai se conectar. E muitas vezes, por defesa, o que ela vai fazer? Eu não vou dar a separação. Eu não vou ceder. Por quê? Porque isso me livra de passar por aquele sofrimento. Sim. Entende? Sim, então, sim. É como se o cérebro reagisse dessa forma. Isso é só um exemplo, existem N mil exemplos aí que a gente pode dar. Quando a gente faz essa visualização criativa, a gente pode voltar lá naquelas memórias e fazer uma ressignificação, né? E aí já é um trabalho terapêutico. Mas, dentro das oficinas, a gente treina o cérebro para que ele se conecte a emoções positivas e para que ele crie um campo seguro, onde você consegue gerenciar as suas emoções. Então, se eu crio na minha cabeça um lugar de paz, um lugar de tranquilidade, um lugar onde eu consigo pensar, ter clareza para resolver as minhas questões, é para lá que eu vou quando eu tenho um conflito. Opa, peraí que eu vou para o meu lugar de paz. Ali eu consigo me conectar. E rapidamente o teu cérebro vai te dar as respostas que você necessita. Isso. Porque o nosso cérebro, ele foi programado para responder. Isso. Ele dá respostas rápidas. E para cada tudo, um tem né? suas respostas. E a ideia é essa, que assim, o indivíduo ele participe de uma oficina sensorial. Se ele se sentir seguro, ele vai para uma mediação. Se ele ainda acha que precisa de mais uma sessão, uma oficina, ele agenda mais outra oficina, sabe? Não tem pressa para o agendamento da mediação. Que ele vá para a mediação seguro, nesse ambiente seguro. Ele pode fazer 2, 3, quando ele sentir necessidade. Então, ele vai pagando para esse terapeuta integrativo. E eu sempre digo, nossa, é tão, sabe, vale tão a pena, tanto a pena pagar um terapeuta integrativo. É investimento, né?
É investimento. Investimento, Investimento porque pessoal. ficar investindo em processos judiciais, sabe? Que é muito mais caro. Sai E muito não mais caro você bancar um advogado para entrar numa briga, com certeza. isso. E a Com ideia é que certeza. nessas oficinas, os advogados eles também participem. Porque o advogado, eu sempre digo, é um Bob Esponja, ele absorve o sentimento, as emoções do cliente. Se o cliente ele está com emoção negativa, o advogado entra junto. E se o cliente melhora, é incrível, o advogado também melhora. Você entende? Então, Sim, com eles estão certeza. juntos. É uma reação em cadeia. É aquilo que eu falei. Você está dando o seu poder para uma pessoa. E aí você imagina a baita da responsabilidade e a carga que essa pessoa Sim, carrega, né? É a sim. decisão da vida dela que está na mão de alguém que está na linha de frente, né? Sim, A linha de sim, frente vai para o front, né? Você está indo para o front ali, né? isso. A Os batalha vai advogados, para o advogado, né? os E advogados aí, assim, absorvem muito, muito. e aí também tem essa conexão emocional, porque o advogado, o juiz, ele, quando ele pega o caso, ele também conecta com a bagagem emocional dele, por Isso, aí ressonância. pronto, Vai já viu. conectar com as suas memórias, inclusive genéticas, né? Isso, Nós temos olha um só, campo de memória genética. o Crenças negócio é bom. limitantes que trazemos dos nossos ancestrais, né? Isso, Coisas que a nossa avó já dizia. E aí a gente se exato. conecta com isso também. E aí eu queria só que você fizesse uma pequena sua demonstração. E olha que numa oficina eu me entrego, viu? Nossa, eu me entrego mesmo. E naquela oficina sua foi rápida, mas tão assim gostosa. É aquela do girassol, que, nossa, e o cérebro vai longe. E leva 1, 2 dias e você fica com aquela sensação tão gostosa, né? Tão boa. Fica. E o mais Nossa, legal é o seguinte, quando você vê um girassol físico, você vai se conectar com aquela emoção. Então é sensacional, é, sensacional. é incrível, é E incrível. aí dá para dar uma boa viajada, né? Você pode ir lá, se aquela casa traz um conflito, é para aquela casa que você vai. Você cria novas situações naquela casa e toda vez que você pensar nela, é nessas sensações maravilhosas de profunda paz e tranquilidade que você conecta. E não mais com o que era negativo. Pessoal, aqui, Sim. quero agradecer aqui, Sheila, a presença aí de vários seguidores meus aí, pessoal muito bacana que já acompanha meu trabalho, gratidão aí pela presença. Então, assim, o pessoal veio aqui na nossa live até para poder ver, né? Assim, como que é uma oficina. Então, aqui nós vamos trabalhar assim, um pouco. Aqui é ao vivo, é igual Faustão, viu? Quem sabe faz ao Bora, vivo, não tem nada planejado. bora, Mas eu sei da adoro. competência de banda. Lá vai eu jogando. Então, é a Então, parte que eu mais gosto. É a parte que eu mais gosto, porque às vezes a gente fica falando aqui um monte de coisa interessante, mas isso. não faz sentido nenhum, né? Então, Interessante para nós, que vamos temos o hoje, conhecimento. vamos como se eu tivesse uma oficina sensorial agora, eu participei, que eu fosse para uma partilha de bens, um exemplo. Uhum. Mas que me leve, um exemplo, naquela casa, né, da minha mãe, que tem as minhas memórias, né? Aí você faz suas Sheila, e viagens se eu aí. te falar que a meditação que eu preparei, olha só como nada é por acaso. Se eu te falar que a meditação que eu preparei, que é uma meditação, a visualização criativa que eu preparei para hoje, ela traz justamente uma casa. Nossa, caramba, olha só. Meu Deus do céu. Olha, não, nada. Quem trabalha nessa área, quem vem estudando e buscando, sabe que nada é por acaso. Exatamente, ela vai trazer a casa aí. Aí, quem sabe, você vai conseguir até mexer na casa da sua mãe agora. Isso! Então vamos lá. E cuidado que eu sou emotiva demais. Eu já estou aqui Mas me tremendo. é esse o espaço, né? Eu sempre falo, é esse o espaço. Isso. Eu adoro Como, fazer coisas que me fazem chorar, porque o choro é incrível, né? É quando isso, você lava mesmo as suas emoções e deixa fluir, a fluidez, né? Então já vamos estou lá, aqui vou com pedir água para nos vocês olhos, então viu, gente? agora. Vou derramar Já aqui. emocionou? Estamos ao Já vivo, emocionou? igual. Já comecei aqui, viu?
Já caiu as lágrimas, então essa que é a oficina sensorial, estou aqui na demonstração, é o aqui e agora, aqui é Faustão mesmo, nada planejado, vamos fingir aqui, simular. E é simples. Ivandra, ela é muito competente. Nossa, eu amei aquela sua visualização criativa. Então, vamos imaginar aqui, né, que eu fosse para uma mediação daqui uns 2 dias, para uma partilha de Uhum. bens, e que aí você, sendo minha terapeuta, você me leva para um lugar seguro, porque até então, hoje, eu mesma não consigo mexer nisso, hoje, sabe? Não tenho estrutura para mexer nisso. Então, até que nunca eu mexa, mas que esse sentimento, né, não mexa tanto, que, enfim, seja o que for. Então, deixa eu beber logo uma água. Peraí, deixa eu beber uma água. Vamos lá então. Então a gente vai trazer esse lugar aí, falando em partilha de bens, eu acho que tem tudo a ver com o que eu vou trazer aqui de elementos para vocês, são simbólicos, tá? Mas que vai ter conexão aí com o caso de cada um. Então, quando a gente fala em partilha, a gente também está falando muito em apego, e agora essa visualização vai ser uma visualização de desapego, tá? De deixar ir aquilo que precisa ir para que outras coisas possam vir. Então, agora a gente vai fazer um exercício de limpar a nossa mente e vamos vir para a atenção plena. Então, eu peço que vocês agora, na medida do possível, busquem aí um lugar mais tranquilo para assistir essa parte da nossa live. E já trazendo a conexão com a visualização criativa, eu vou pedir para que você visualize na sua frente um pentágono, uma figura geométrica, um desenho plano de um pentágono. E a gente vai fazer a nossa respiração desenhando este pentágono lado a lado. Então, nós vamos contar até 5, puxando o ar pelas narinas. Vamos segurar, visualizando este pentágono desenhado, contando até 5. Nós vamos soltar, desfazendo cada lado, como se estivesse apagando cada lado do pentágono. Segurar novamente a respiração contando até 5 e vamos repetir isso até que a gente esteja numa atenção plena da nossa respiração. Então vamos lá puxando o ar contando até 5. Segura visualizando esta imagem. Solta contando até 5 e apagando cada lado deste pentágono. Segura novamente. E vamos repetir este processo. E agora, em plenitude de presença, nós vamos visualizar em volta de nós um cilindro de luz, um tubo, que será o nosso lugar seguro, como se dentro deste cilindro estivéssemos invisíveis. Mas, ao mesmo tempo, temos toda a visão de tudo que está em nosso entorno. E agora, dentro deste cilindro de luz, deste tubo de luz, nós podemos entrar em contato com as nossas emoções e com as nossas memórias. E a partir de agora eu vou contar uma história onde vocês são os protagonistas. E cada elemento que eu trouxer para essa história terá as características pessoais de cada um. Respirando profundamente. Você agora está caminhando por uma trilha.
Imagine como é essa trilha, como está a temperatura do ar ao redor de você, como é a sensação da sua roupa no seu corpo enquanto você caminha. Qual é a textura do solo abaixo dos seus pés. Em que período do dia ou da noite você se encontra? Quais são as sensações climáticas? E você segue caminhando até que você avista um rio. E como é este rio? Imagine agora que você tem uma grande vontade de atravessá-lo para chegar até a outra margem. E livremente, ao seu modo, você encontra agora a solução para atravessar este rio. Talvez você precise de algum instrumento, talvez você simplesmente nade até a outra margem. Mas você tem a solução. Você vai se aproximando da outra margem do rio. E agora, você está em uma pequena praia. Visualize a paisagem ao seu redor, as plantas, as cores, os animais. E encontra uma outra pequena trilha à sua frente. Caminhando por esta trilha, você avista uma casa um pouco abandonada. Ela tem uma cerca em volta dela. Como é essa cerca? De que material é feito? Em que estado ela se encontra? Esta cerca, ela está deteriorada ou ela está firme? Como é esta cerca que cerca esta casa? Aqui nós estamos falando da sua proteção, dos seus limites. Como andam os seus limites? Como você delimita a sua vida e as ações do outro em sua vida? Este é o seu território. Como você delimita ele? Será que a sua cerca necessita de reparos? Ou será que nem cerca tem? Será que você tem levantado muralhas? Talvez você possa ter visto um grande muro. E agora você vê que o jardim também está descuidado. Existem ervas daninhas, galhos secos, árvores com galhos sem folhas. Você tem a sensação de que aquele já foi um lindo jardim, mas por falta de manutenção, está desse jeito. Que áreas da sua vida você está deixando de olhar? Que áreas da sua vida você se descuidou? Agora você avista a casa. Como é esta casa?
como é a sua base, como é a sua estrutura, como é o seu telhado, como são as suas portas e janelas. É uma casa pequena, grande, arejada, iluminada ou escura? Como ela é? Como estão as paredes? Será que precisa consertar o telhado? Agora, embaixo de um pequeno tapete na porta, você encontra uma chave. E você delicadamente abre esta porta. E agora você está dentro desta casa. E percebe uma grande bagunça. Objetos fora do lugar, acúmulo de coisas, muita poeira. E agora você começa a organizar tudo. E percebe que existe um grande baú dourado e também um cesto de palha. Agora, os objetos que estão nessa casa, que para você tem grande importância na sua vida, que trazem memórias boas, afetivas, memórias da sua ancestralidade, bases daquilo que você é hoje, coisas importantes para você. Todos esses objetos agora, você pega um a um com carinho e observa se eles ainda precisam estar com você, se essas memórias ainda te fortalecem, ou se elas já podem ir, se elas já cumpriram o seu papel na sua vida, se elas te fortaleceram, ou se elas ainda te trazem alguma dor. E você agora escolhe se você vai colocar no seu baú de tesouros ou se você vai colocar no cesto para deixar ir. Cada objeto que você tocar terá um significado em uma área da sua vida. Veja como estão os seus relacionamentos e procure algo dentro desta casa que signifique eles. Talvez eles precisem de uma limpeza, de um lustre. E talvez eles estejam já tão rachados e deteriorados que precisem ir. Pois já cumpriram o papel e já estão muito desgastados. Então, com carinho, você agradece ao papel desse objeto na sua vida, a tudo que te trouxe de ganhos e com muita gratidão você deixa ir. E assim você faz com cada área da sua vida, com as suas finanças, com os seus negócios, com a área dos estudos e aprendizados, com a sua família, amigos. Percorra a casa e vá arrumando cômodo a cômodo. É como se você tivesse um poder mágico de fazer isso rapidamente. Pois o seu foco é apenas naquilo que importa. A sua atenção vai apenas para aquilo que realmente importa. Agora, você abre as janelas. Deixa a luz entrar. O vento.
Percebe que a casa agora tem cheiro de casa limpa. Você vai até os fundos da casa e vê que existem instrumentos de manutenção. E isso significa a ajuda que você pode pedir. As ferramentas com as quais você pode contar para fazer essa reforma íntima em você. Talvez você queira pintar a sua casa, fazer reparos nas paredes ou no telhado. Talvez a sua base não esteja muito boa e você precise reformar o chão. E quando eu contar até 3, a casa vai estar completamente reformada e com tudo organizado. Em 1, 2 e 3. Como é estar aí agora? Olhe para o seu baú de relíquias preciosas. Perceba se ele está cheio demais e talvez você precise desapegar de mais alguma coisa. Ou se para você está bom assim, confortável desse jeito. Olhe para o seu balaio e veja quanto lixo emocional você precisava liberar. Sinta a sensação de alívio e de espaço dentro de você. Você vai agora para o lado externo, que significa as suas memórias, coisas que te machucaram, pensamentos negativos, esses galhos secos e retorcidos, espinhos, ervas daninhas. É a sua mente que você vai limpar agora. Perceba que você tem todos os equipamentos para não mais se machucar. Alguns galhos precisam realmente ser podados. Algumas ervas precisam ser arrancadas. Relacionamentos tóxicos. Questões que precisam encerrar ciclos na sua vida. E você limpa cuidadosamente este jardim, colocando aquilo que não vai ficar dentro deste balaio. Agora você encontra um cesto muito bonito com sementes e mudas de plantas. Você escolhe agora quais são os seus projetos que você quer semear, quais são aqueles que já estão prontos, que já têm brotos e que precisam apenas de um solo fértil. Quais são as plantas que ainda poderiam ser recuperadas e que depois desta faxina começam até a florescer? E sente esse perfume desse novo jardim. Perceba como tudo agora cresce mais rápido. E você vê o verde brotando. Flores. Existe aí algo que você pode dividir com as pessoas? Aquilo que está brotando abundantemente, árvores frutíferas, quem sabe isso você pode oferecer aos outros. Afinal de contas, você tem abundância. Quem sabe você possa perfumar a vida de alguém neste momento. Então, colhe algumas frutas e algumas flores. E imagine para quem você quer entregar neste momento. E agora, este é o seu lugar de paz, a sua morada.
o lugar onde as coisas se organizam, onde os projetos se criam, onde o jardim floresce, as árvores frutificam, onde o solo é fértil, onde você tem proteção e abrigo. Este é o seu lugar. E é para aí que você vai voltar, sempre que necessitar. Você dá uma última olhada na sua casa, no seu jardim, e vem retornando, passando novamente por essa trilha, voltando para o rio, e talvez agora você possa até arrumar uma forma diferente de atravessar este rio. Talvez ele nem pareça mais tão assustador quanto no começo. Ou talvez ele não esteja tão calmo quanto antes. O que mudou para você nessa paisagem? Atravessando novamente o rio, voltando para o outro lado, caminhando de volta para o seu tubo de luz que te conecta ao aqui e agora. Você respira fundo e, ao seu tempo, pode abrir seus olhos. Ai, Quanta emoção aí, hein, Sheila? não dá nem para falar. E só quem Assim. passa, né? Quem se entrega, nossa, que é uma viagem. É uma viagem, é uma libertação também, né? Nossa, olha, só vivenciando, né? É muito forte. E tudo tem um simbolismo, né? Então eu quis trazer algo que realmente falasse sobre essa questão mais judicial, né? Sobre esses temas aí, às vezes, né? E olha só quantos elementos aí a gente pode olhar, né? Muitas pessoas, em algumas partes, se emocionaram mais, outras menos, né? E o que agora a gente refletir, o que foi mais forte e o que esse símbolo quer nos dizer, né? Qual é o simbolismo, qual é o significado disso dentro deste processo que você está vivenciando neste momento. E isso é feito em silêncio, precisa sentar. Isso. E assim, o bacana é porque cada um vai encontrar as suas respostas, é de cada um. E isso que é fantástico para a mediação, porque é o momento que cada um vai buscar as suas possibilidades. Então, algo muito individual, né? Para mim mesma, aqui veio uma sensação muito da força, né? Minha, né? De reconstrução. Né? Nossa, muito saindo da vibração negativa para o positivo, das inúmeras possibilidades muito maiores, né, do que o antes. Então, assim, cada um faz as suas viagens. E é muito real, né? É muito real. Porque o cérebro, ele não sabe que não é verdade isso, né? Então, é isso. Falando aí, o pessoal interagindo e, assim, e o gostoso é quando a pessoa está aqui na oficina plena, focada no seu momento, assim. E é muito bacana porque isso dá para fazer em grupo, sabe? Assim, numa partilha com todos juntos. Entende? É sensacional, porque assim, e cada um dentro do grupo, até se eu perguntar aqui, me descreve a sua casa, que cor era a sua casa, vai ver que as pessoas vão botar de formas diferentes, que material que era usado era diferente. Completamente diferente. O rio era diferente para todo mundo. O instrumento, por exemplo, vou fazer uma pergunta aqui. Como é que você atravessou o rio? Escrevam para mim aqui nos comentários. Como que você atravessou o rio, Sheila? Eu com um barquinho simples. Um barquinho simples. Teve gente que mergulhou de cabeça no rio aí, com certeza. Saiu nadando. Teve gente que ficou com medo. Quero ver o que as pessoas vão dizer. E isso vai falar muito sobre a tua personalidade.
Então, isso, aí você já tem muitos elementos de trabalho, o mediador vai ter muitos elementos de trabalho. Como você diz assim, eu peguei um barquinho simples, a linguagem que eu vou usar com você é uma linguagem simples. Sim, sim, sim. Não adianta eu querer trazer um iate para você. O Sim, seu barco é simples, o seu veículo é simples, simples, né? isso. Então, O olha iate como isso dá aí, né? perde a Dá margem. essência. Sim. Deixa eu ver se as pessoas colocaram aqui. Acho que ninguém colocou ainda como é que atravessou o rio. Me coloque aqui nos comentários como é que vocês atravessaram o rio para a gente ver como é diferente para cada um, né? Olha lá, Isso. fui nadando, né? Você jogou, Uma Cris pessoa se mais jogou, hein, ó, Cris? Cris já é nadadora, né? Cris é nadadora profissional. olha, alguém botou aqui, eu atravessei andando em uma água com muita pedra embaixo, olha só. Como precisa de uma base, né? Sim, sim. Me joguei na água e sem roupa. Esse se entrega, né? É muito massa. Muito legal. Olha só, aqui tem gente desapegada, tem gente que precisa de estrutura, né? Tem gente Sim, simples que precisa de uma estrutura simplificada, né? Então, olha só como para cada um é diferente. isso. Então, E muito o legal, é bacana incrível. é esse, assim, sem o indivíduo. A ideia é realizarmos uma oficina em grupo, sabe, Uhum. com os advogados, com assim, no início esse projeto ele não surgiu como um projeto escrito, ele foi tudo na intuição, ele é todo, tem toda uma caminhada minha, não tem nada, apesar de ser pesquisadora, não foi nada escrito, pensado, as coisas foram acontecendo. Então, no início, eu pensei só nas partes participando das oficinas. Realizando algumas lives, alguns advogados participando, eu disse, não, por que não os advogados podem participar? Também quero. Totalmente, E aí, depois eu totalmente. conversando com alguns juízes, aí eles, não, os juízes também têm que participar. Aí você, então tá, vem todo mundo, quem quiser, participa Preparo para você ir junto. para uma audiência. Imagina, você vai, né, representar o seu cliente, imagina você ir leve, sem a sua bagagem pessoal. Isso. Você E ir aí, realmente pronto. imparcial, né? Isso. Todo mundo quis participar. Os mediadores quiseram participar, os advogados, juízes. Então, venha todo mundo para o barco aí, vamos todo mundo participar das oficinas em conjunto. E isso é bacana, porque um dos pontos básicos da mediação é a empatia. E aí, nesse momento Uhum. de uma oficina sensorial, quando você vê todo mundo se tirando suas capas, todo mundo chorando, se emocionando, porque mexe muito. Então, todo mundo percebe, pô, ali tem um ser humano, não precisa É. atacar o outro. Então, já E começa outra, na prática a às vezes você, empatia. às vezes você olha para a pessoa e já de cara já diz assim, essa pessoa não tem nada a ver comigo, né? E aí, quando você faz a visualização e você tem. Aí eu acho que é bem importante a troca, a partilha depois do que você vivenciou, né? Ter esse Isso. tempo de partilha, você consegue ver o quanto você se identifica. Puxa, olha, a casa dela tinha um telhado igual o meu, né? Olha só, como a gente não é tão diferente quanto pensava, né? Muito Isso. legal. E até nessa partilha mesmo, quando você pergunta como foi essa travessia de cada um. Então, vai gerar até uma leveza. Eu precisei de um barquinho simples, né? E alguém estava ali rimando para mim, assim, estava comigo, então sempre em dupla, eu sempre preciso de uma Hum, dupla. Então, olha só que sabe, significativo, né? eu não gosto de Muito estar só, significativo. E eu aí, gosto olha de só, vamos supor, Sheila, que você estivesse indo para uma questão de uma partilha, de uma separação, né? sim, O que ia pesar mais para você era a perda do companheiro que estava no barco, e não o sim, barco, não é? isso, Então, olha só como exato. já muda o olhar sobre a própria questão da partilha, né? É, Sim, é cada é, elemento, assim, o telhado, né? Como você tem a sua proteção, como você, a cerca, né? Que muralhas você ergue. Então, cada elemento, e aí você pode brincar, né? Fazer, usar a imaginação aí e trazer cenários diferentes para cada situação, né? e Então, na minha é casa isso. inicial foi um arame
aquele arame Arame cercado simples farpado. também, farpado, simples, a casa anterior. Depois não, ficou uma casa muito bacana, mas não tinha cerca. Nem, sabe assim, nem cercado, nada, mas era muito bacana, florida, mas sem cerca nenhuma, ali aberta. Então é assim muito bacana. E quando o terapeuta ele tem essa habilidade em pegar os elementos e, né, e descrever e trazer para a personalidade de cada indivíduo, ele se sente pertencente, entendido, porque o indivíduo ele quer ser só entendido. Ponto, é É. só isso. E uma outra devolutiva que pode ser dada é você nem analisar, é você dizer para a pessoa o que o barco representa para você. Porque cada um também pode ter um simbolismo diferente, né? Então, Sim, o que é o telhado, o que é a cerca, o que é a parede, o que é o chão para você. Então, também tem uma sim, outra linha aí, que aí a pessoa mesmo pode trabalhar com seus próprios elementos, né? E aí, às vezes, a sim. pessoa diz assim, para mim, o telhado é minha família, né? E, epa, peraí, mas e como é que ele estava? Ele estava todo destelhado. Quem é que da sua família foi embora? Quem que partiu? Né? Então, olha só Sim. como é É muito amplo aí. muito, muito, O muito. significado é muito amplo. Isso. E assim, eu fiquei assim, muito feliz e a ideia, né, realizar essa oficina sensorial online é para mostrar que é possível e como realmente conecta. E eu conheci Vandra foi numa live que ela fez com um amigo meu, que já é um grande amigão, Marcelo, e eu olhei e disse, nossa, é essa oficina, é isso que eu preciso. E ali foi muito Demais. bacana. E assim, faço votos que, nossa, que você esteja presente em muitos, muitos projetos desses que nós vamos, né, realizar e vamos implantar. E assim, minha missão de realizar lives é para conversar com o universo. Quando jogamos para o universo, tudo vai acontecendo, tem vindo muitos terapeutas bacanas, e isso vai ser ótimo. E como eu conversei com o Marcelo, assim, meu sonho, minha ideia, assim, que possamos ter um cadastro, né, nacional, para mais de 6.000 terapeutas cadastrados, né? E aí, quem tenha interesse em Maravilhoso. seguir esse método, pode ir para a mediação tradicional, sem problema nenhum. Mas quem quiser, busca ali na lista quem são os terapeutas que estão participando, né? Que entendem, porque primeiro nós temos que explicar para cada terapeuta para fazer aquele cadastro, tem que explicar, né, que não trabalhamos com a Uhum. questão holística, né? Só fazer o alinhamento, né? E aí depois se faz esse cadastro. Então, nossa, vai ser muito bom. E depois, claro, a questão holística, que eu também adoro, mas não é o foco do projeto. Depois, cada um segue o seu caminho, Uhum. vê se o Sim. terapeuta ele trabalha nessa linha ou não, porque são mais de 400 terapias integrativas. E todas são excelentes. Não tem uma. Com certeza, com certeza. E sempre vai levar algum caminho positivo, né? Sempre vai para frente, não tem retrocesso, Não, não. não volta para trás. Sensacional. E aí estou aqui Isso. aguardando a disposição para a oficina, que isso para mim é sensacional. Já fiquei, quando você falou, já fiquei imaginando, nossa, ia ser demais estar num grande grupo aí, proporcionando para poder ver, né, as caras das pessoas, tanto que eu fiquei o tempo inteiro de olho aberto, porque eu gosto de ver a emoção. Então, Isso, durante vários momentos, eu via como o seu rosto ficava mais tenso, ficava mais relaxado, às vezes vinha um sorriso, às vezes sim. vinha uma dor, e aí, assim, é muito legal você observar isso, é muito bacana você Isso. poder ver, E né? assim, e antes de finalizarmos, muitas pessoas perguntam, Sheila, mas como é essa remuneração? Então, a remuneração vai ser para as partes, né? Então, as partes que vão entrar em contato direto, a ideia, né? Com os Uhum, terapeutas, eles depositam direto na conta do terapeuta, e a ideia é que uma visualização criativa, no caso de uma oficina online, seja mais ou menos, uma tabela mais ou menos, mas claro que cada um vai ter o seu valor, mas a média que seja ali o que R$ 300 com todos juntos. Isso é sim, muito em conta. Aí vem quem muito. quiser. E ali, e o individual seria o que R$ 100, entende? Ali a duração de 50 minutos. E aí cada Uhum. um depois vai buscando mais esse terapeuta à medida que tem interesse, que às vezes, Wanda, você fechou um termo de acordo, mas depois você precisa desse apoio também. Com certeza.
para poder lidar com a decisão tomada, né? Isso. Precisa sim. Até porque durante o processo você vê muita coisa que estava oculta e você vai ter que fazer alguma coisa com isso, porque não adianta só você ver, né? Você só vê, não vai funcionar. Você tem que ver e depois você dá continuidade, né? Isso, com certeza, com certeza. Então, Wanda, muito agradecida por tudo, estou Eu te feliz agradeço. e quero ver sua agenda lotada, lotada mesmo. Alô! E eu espero que esse projeto vá muito longe, porque realmente é incrível. Não é? Muito incrível. E rápido, né? É muito rápido. E assim, o que eu Muito amei, tudo foi criando, porque minha mente ela é muito também objetiva, né? Vem da área de exatas também, objetiva. E negócio de muita viagem sem resultado não é a minha. Então, eu preciso de. E as terapias integrativas eu me encontrei. Eu fiz um curso aqui na UFBA, Universidade Federal da Bahia, só para conhecer, entrar nesse mundo. Foram 2 meses bem intensivos e fiquei assim, muito encantada também. E vamos em frente. Vou deixar também essa live gravada no YouTube, que eu tenho um canal da Justiça Sensorial. E vamos em frente e vai bombar. Isso aí vai bombar muito. Com certeza, já é. E aí a gente visualiza isso. Já vamos visualizar aqui muitos terapeutas cadastrados, muitas pessoas procurando e a justiça sendo completamente modificada por essa nova realidade. E assim já é. Já é. Então, um beijo e tchau. Gratidão, minha querida. Prazer enorme. Eu amei essa conversa, eu amei estar aqui com você e proporcionar aí essa visualização para vocês. Gratidão. Gente, olha o que eu estou sentindo aqui. Vai demorar assim, uns 2 dias para absorver, porque quem passa é forte, só quem passa mesmo. E Wanda sabe que mexe. Então vai levar uns 2 dias. Se você colocar lá na descrição, você fala, já coloca lá para quem não assistiu, bota assim, ó. Prepare-se para assistir a parte da visualização com o seu coração aberto. Isso. E aí vai depender de cada um também, né, Wanda? Porque a visualização não é só o terapeuta. Cada um, se você se entrega, você vai ver a sua cura. Se você não se entrega, você não vai ter a cura. Não vai de cada um. E aí, antes tem que ter um preparo realmente para as partes. Não é só uma narrativa do terapeuta, mas que ele abra realmente o coração e se permita, porque é muito forte. E não é a primeira oficina sensorial que eu participo, não. Já participei de várias, eu já me preparo antes, já ligo, já acendo aqui no incenso, porque eu sei que o negócio é forte e eu me entrego mesmo. É forte demais, é impressionante. Então, um beijo para todo mundo. Obrigada. Tchau, gente. Gratidão. Tchau, querida.